Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, e Lucas hoje nos apresenta uma realidade que às vezes a gente não gosta muito de pensar, sobre a existência dos demônios. Alguns teólogos, até mesmo dentro da nossa igreja, há alguns anos aí, influenciados por uma corrente teológica, chegam a dizer assim: não, os demônios não existem. Eles são apenas a maldade no coração humano. Isso não é verdade. Os demônios existem, eles são seres, eles são entidades, assim como os anjos são seres criados por Deus, os demônios também são seres, eles têm personalidades, eles existem. Mas Deus ele foi revelando as coisas para a humanidade pedagogicamente, aos poucos. Se você pega o Antigo Testamento, você vai ler o Antigo Testamento inteiro e você não vai ver falando sobre demônios. Você vai ver falando sobre guerras, brigas, injustiças, situações, coisas dos homens e tal. Não está falando muito sobre isso. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos é Jesus, tudo se revelou. O véu se rasgou e a realidade angélica se apresenta. Essa realidade aqui angélica, infelizmente, são os demônios, os anjos que viraram demônios. Eles se mostram e eles entram em guerra com Jesus. É uma batalha que Jesus agora trava. Eles se manifestam, eles falam e Jesus fala abertamente dos demônios. E eles estão ali agindo e Jesus expulsando, Jesus dominando, Jesus os silenciando, calando, e esta guerra contra o demônio não terminou. Ela continua. E infelizmente esses demônios eles ainda continuam no meio da gente. Assim como os anjos estão próximos de nós, ainda bem que nós temos o anjo da guarda que nos protege,
também tem eles que estão aqui o tempo inteiro tentando destruir a nossa alma. A missão do diabo é pegar a nossa alma, arrancar das mãos de Deus, nós que fomos consagrados pelo batismo e feitos filhos de Deus, arrancar a gente da mão de Deus e levar para o lugar dele. Então, é uma batalha que nós temos também que travar. O Evangelho vai falando sobre tudo isso, mas tem uma realidade que Jesus também diz. Ele diz assim: um reino dividido contra si mesmo será destruído. Qual reino? O reino do nosso coração. Nessa luta que nós estamos travando durante toda a nossa vida contra os demônios, a gente tem que tomar cuidado para não deixar o nosso coração dividido. Porque se o nosso coração estiver dividido, ele será destruído, ele será arrancado das mãos de Deus. Como é que nós dividimos o nosso coração? Quando nós acendemos uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Nós queremos ser de Deus, aí a gente vai à igreja, participa da missa, reza uma Ave Maria antes de dormir, um Pai Nosso, então somos de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente vai para as coisas do mundo, a gente entra no meio dos rolos, dos roubos, das mentiras, das situações pecaminosas, a gente entra no meio dos prazeres da carne, deixa se levar por elas, a gente deixa que o diabo faça parte da nossa vida também. A gente racha o nosso coração e quer dar um pedaço para Deus e um pedaço para o diabo. Não existe isso. Só tem uma forma da gente se livrar do diabo, quando nós temos um coração único, unido em Cristo. Se nosso coração estiver dividido entre Deus e o diabo, infelizmente essa batalha já está ganha. O diabo leva, sem dó. Então é preciso que a gente tenha coragem de enfrentar o diabo. Enfrentar o diabo significa se colocar nas mãos de Deus e fazer a vontade de Deus. Isso é enfrentar o diabo. No final do Evangelho, Jesus termina dizendo assim: quando o diabo sai de uma pessoa, ele vai e fica vagando por aí. Depois, não achando lugar para ficar, ele volta para o mesmo lugar onde ele estava, para a sua casa. E quando chega lá, a casa estar arrumada, ele não vem sozinho. Ele vem com uma legião. E cada vez que ele vier, ele estará mais forte, ele estará mais acompanhado e o seu exército estará maior. E se ele vem cada vez mais forte, a gente também precisa estar cada vez mais forte. E estar forte diante do diabo é simples, é só viver na graça de Deus. Se confessar, lutar contra o pecado, viver na vida da graça diante de Deus, fazer o bem, fazer caridade, pedir perdão a Deus, se confessar com frequência, não dá brecha, porque cada vez que ele vem pior, mais forte. Infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que viver até a vinda de Jesus. Que o Senhor se apresse e liberte nós, soldados desta guerra, que às vezes a gente perde e perde feio. Só temos que confiar na misericórdia de Deus.